legislatura, para os desafios e para os novos momentos que viverão na legislatura. Integrar os vereadores da região e fazer assim com que todos os legisladores trabalhem em prol da comunidade. Para a abertura oficial do curso preparatório para os vereadores da legislatura 2013 e 2016, convido para compor no plenário os seus lugares os vereadores de Pouso Alegre. Convido o vereador pastor Ayrton Zorzi. Convido também o vereador Gilberto Barreiro. Convido também o vereador Flávio Alexandre. Convido também o vereador Mário de Pinho. Convido também o vereador Wilson Tadeu Lopes. Convido também o vereador Hélio Carlos. Também para adentrar o plenário, o vereador Rafael Rum. O vereador Dr. Paulo Valdir. O vereador Maurício Tucci. A vereadora Lilian Siqueira. O vereador José Vianney. E a presidenta da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereadora Dulcineia Costa. Quero convidar também para representar os vereadores de toda a micro-região do sul de Minas, para adentrar também ao plenário, a presidenta da Câmara Municipal de Chiva, senhora Miriam Marques. Convido também o vereador mirim Fábio Wendel. O vereador jovem Wesley Assis. Agradecer a presença de todos os vereadores da região, dos vereadores da Borda da Mata, vereadores de São Sebastião da Bela Vista, Santa Rita do Sapucaí, Ibitura, Monte Sião, Caldas, Cambuí, Camanducaia, Estiva, Ipuiuna, Ouro Fino, Bom Repouso, Tocos do Mugi, Paraguaçu, Natércia e Varginha. Agradecemos a presença de todos vocês que abrilhantam o nosso evento. Vamos agora todos para a abertura oficial do evento, de maneira respeitosa, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Esperança, terra
céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Esta é a sorte clave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digo o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, em quem ninguém te adora, a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido também para ocupar o seu lugar o vereador Adriano de Pouso Alegre. Convido também para poder sentar aqui conosco a coordenadora do Legislativo, Madu Macedo. Queremos agradecer também representantes da cidade de Piranguinho, Cariaçu, Silvianópolis, Cachoeira de Minas, Congonhal, São Gonçalo do Sapucaí, Itajubá, Santana da Vargem, Senador José Bento e toda a sociedade civil e autoridades. O vereador Brás também está presente, convido ele para que também ocupe seu lugar, já está aí. Agradeço a sua presença, vereador. Solicito que a presidenta da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereadora Dulcineia Costa, Partido Verde, faça a abertura oficial do curso preparatório para os vereadores da legislatura 2013 e 2016 da microrregião do sul de Minas. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos os meus colegas vereadores desta casa, vereadora Dona Lília, cumprimentar a colega presidente da Câmara, senhora Miriam Marques, e em nome dela estar cumprimentando todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar os nossos colegas, vereadores Mirim, Wesley e Fábio, e todos os demais vereadores mirins presentes nesta casa. Cumprimentar a representante da Escola do Legislativo, coordenadora da escola, Madu Macedo. E cumprimentar aqui presente o palestrante, Dr. Hildo Cosson, e demais palestrantes que estarão
com a gente hoje, acompanhando e trazendo conhecimento a todos nós. É uma honra para mim, como presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, para nós vereadores e vereadoras, funcionários desta Casa Legislativa, estar recebendo nesta data representantes do Poder Legislativo das cidades da nossa região. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Nós sabemos da grande responsabilidade que assumimos no cargo da vereança, confiança que foi depositada pelos munícipes das cidades da nossa região. Assim, com compromisso e responsabilidade, devemos a esses munícipes dar a resposta que eles esperam de todos nós. E para dar esta resposta, devemos realizar um trabalho sério, um trabalho comprometido, um trabalho eficiente, um trabalho eficaz e leal com a nossa população. Isso tudo é necessário: estudo, conhecimento, dedicação e competência profissional. Que o curso preparado pela Escola do Legislativo possa contribuir com a atividade de cada um e de cada uma aqui presente. Cada palestrante que nesses 2 dias estarão aqui irão dividir com todos nós conhecimentos fundamentais que irão somar o nosso trabalho. Nossa Câmara e nossa cidade acolhe com alegria todos vocês, homens e mulheres que se predispuseram a servir a população da cidade da nossa região. Desejo que este curso venha a acrescentar muito no dia a dia da vereança de cada um. E aproveito para desejar um mandato de muita luz, de muita serenidade, de muita sabedoria e de grandes conquistas. Parabenizo mais uma vez a Escola do Legislativo por esta iniciativa e que ela seja a primeira de muitas outras que possa integrar não somente a nossa Câmara Municipal, mas todas as demais câmaras da nossa região. Estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês e fazermos planos futuros para que cada vez estejamos mais fortalecidos e que possamos, assim, fortalecer o Poder Legislativo e dar uma resposta que a população espera de cada um de nós. Sejam todos e todas bem-vindos e um excelente curso nesta manhã, no dia de hoje e também no dia de amanhã. Obrigada pela presença e que vocês possam aproveitar muito, porque os nossos palestrantes têm muito para transmitir e tenho certeza que vocês sairão daqui muito felizes e podendo ter a segurança de ir para a cidade de vocês com conhecimentos que irão representar muito a vereança de cada um. Bom dia a todos. Agradecemos as palavras da vereadora Dulcineia Costa. Solicito agora que todos os vereadores ocupem os seus lugares no plenário, para que daqui a pouco possamos dar início às atividades do curso preparatório para os vereadores da legislatura 2013-2016.
Para fazer a abertura com o tema "O compromisso das câmaras municipais com a democracia", receberemos o pesquisador Dr. Rildo Cosson. Dr. Rildo concluiu o doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1998. Realizou seu pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2007. Atualmente, é professor do programa de pós-graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Receberemos, então, Dr. Rildo Cosson. Aproveitamos ainda para agradecer a presença do vice-presidente da Câmara, senhor Hamilton Magalhães. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês, de ver a sala cheia. Aliás, uma sala muito bonita. Eu fiquei impressionado com a capacidade da Câmara Municipal de Pouso Alegre de atender às suas palestras e encontros. Um plenário muito bonito. Isso não é muito comum no interior do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver que tem um espaço tão bom para realizar suas atividades. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre, uma escola muito ativa, eu acompanho sempre as atividades via o Google e sempre tem alguma coisa acontecendo por aqui, isso é muito bom. Aliás, já começo fazendo uma propaganda para vocês também. Se na Câmara de vocês não tem uma escola, pensem em criar uma, que é um órgão extremamente importante. Talvez vocês vão descobrir ao final da minha fala por quê. Também queria especialmente agradecer a Madu, colega de escola, porque ela, como eu, acredita no papel essencial a ser exercido pelas câmaras municipais em relação ao legislativo, porque tudo começa nas câmaras, e, sobretudo, em relação à democracia, que é pelo que nós lutamos neste país. Como vocês viram na apresentação que foi feita, eu sou o servidor público da Câmara dos Deputados e trabalho no CEFOR, que é a nossa escola legislativa. Tem esse nome diferente, mas é uma escola legislativa. Lá no CEFOR, apenas para vocês terem uma ideia, atendemos aos servidores da Câmara, servidores do Senado, servidores de outros órgãos do TCU, que nós temos convênios com vários órgãos, e oferecemos anualmente cerca de 10 mil vagas em atividades que nós realizamos. Temos 6 cursos de especialização, temos um curso de mestrado, temos vários programas de treinamento para servidores efetivos, servidores que estão apenas algum tempo na casa, os assessores parlamentares, para aquelas pessoas, lobistas transvestidos de relações públicas, de sindicatos, órgãos, empresas, etc. Em suma, atendemos todas as pessoas que estão ligadas de alguma maneira ao legislativo. Quando eu falo isso, de que o CEFOR oferece 10 mil vagas para todas as pessoas, de cursos e atividades, as pessoas me perguntam, para que tanta coisa? Será que a Câmara precisa de tudo isso? E eu acho que vocês podem estar se perguntando isso também, e eu espero que vocês tenham uma boa resposta ao final da minha fala. Não só a Câmara de Deputados, mas todas as casas legislativas deviam pensar em fazer coisas assim. Bem, eu penso que, começando a responder, que tudo isso é muito importante e é necessário
por 3 razões. Primeiro, porque, de um modo geral, né, a nossa população conhece, entende muito pouco do que seja política. Né? Depois, tem apenas uma vaga ideia do que seja o legislativo, do que faz o legislativo. E, por fim, né, tem uma noção, muitas vezes, muito pobre e limitada do que seja democracia. Então, minha fala aqui vai tentar trazer para vocês uma concepção do que seja política, do que seja legislativo e também democracia, para que nós possamos entender que o nosso papel é trabalhar, né, em relação, o compromisso das câmaras municipais sempre é em relação à política, a fazer política, é o compromisso de ser legislativo e o compromisso de promover a democracia. Vamos então começar pela política. Eu tenho como vocês perceberam, eu não sou mineiro só de Arma, né? Como eu brinco, e as pessoas perguntam, você é mineiro? Digo, sou só de Arma, né? Só a alma, o resto é de outras regiões, não é? Mas se eu falar muito rápido, alguém faz um sinal aí, diz assim, desacelera, por favor, porque a gente não está conseguindo captar o seu sotaque, não é? Que está muito forte. Eu vou procurar falar um pouquinho devagar. Embora falar rápido seja uma coisa de família. É isso. Normalmente, né, as pessoas têm uma visão muito ruim do que seja política. Né? Eu trouxe alguns quadrinhos para a gente pensar isso. Será que é aqui? Esses são charges que encontrei na internet, em vários sites. Né? Então, quando uma pessoa quer xingar alguém, né, o que ela faz? Né? Ela chama a pessoa de político. Né? Ser político é quase que um xingamento, né? Substitui uma palavra feia, né? Acho que eu estou apanhando aqui com esse. Eu não sei para onde dirigir. Ótimo, né? Aí os meninos assistindo televisão, geralmente é o Congresso que aparece, né? E a ideia, obviamente, como vocês estão vendo aí, né, é insinuando de que os políticos só pensam em dinheiro para si mesmo, não é? Por isso que esse seria o animal mais adequado. Não é por causa de traição entre outras coisas não, viu? Nem veneno. Não pensem mal, tão mal assim, dos políticos, não é? Isso, né? Aí tem um quadro muito interessante que é o aprendizado de como fazer política. Né? Ou então aquela piada clássica, né? Que diz que começou em São Paulo, né? Com um certo prefeito que depois virou governador, né? Que é, né, a ideia da roupa nova. Né? É uma piada bem antiga, tem várias versões. Né? Ou então a sinalização, né, contrária, quando a honestidade vai para o outro, né, a política vai para outra. Ou o assalto clássico, né? Vocês conseguem ver bem aí no fundo, né? Não? Ah, mas que pena, né? O quadrinho diz assim, mas ele é um político. Aí o Zé responde, cala a boca, Nanico. Nunca ouviu dizer que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Não é? Aí os dois deputados conversando sobre a formação dos filhos, né? A ideia, né, quer dizer, o deputado fala, né, de que o menino tão bem, né, e de repente o menino saiu tão honesto. De onde é que ele saiu isso, né? De onde é que veio essa honestidade? Implicando, obviamente, que sendo filho de deputado não poderia, né? Ou então, coitadinho do deputado contando mal me quer, bem me quer, né, com a Margarida em termos de salário, né?
que ultrapassam o 13º, 14º, 15º e daí por diante, né? Ou então um livro com um título muito curioso de política e coisas piores, né? Quer dizer, política não é uma coisa boa, então já vem com coisas piores. Tem coisas piores, né? E por fim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Os dois meninos brincando, aquela disputa clássica de criança, né? Que diz, meu pai é isso, o outro diz, meu pai é aquilo, né? Cada um querendo que o pai seja melhor que o outro, não é? Então a disputa é entre o filho de um traficante, sequestrador, e o outro que é o filho de um político, não é? Aí é a relação entre os políticos, né? Eles estão se abraçando no início, e aí quando chega a Câmara, né, a TV, né, eles começam a se insultar, né, e a TV vai embora, eles voltam a se abraçar, né? Pois bem, não pense que fica apenas nas charges, não, né? Eu recolhi algumas dessas, tem muito mais que isso, você deve saber que eu, né? Eu recolhi algumas só para poder a gente criar o ambiente inicial. Mas a verdade, né, é que a visão que se tem de política, né, quando as pessoas pensam no sistema político, sobretudo no sistema político formal, né, elas pensam normalmente em partidos, nos cargos, né, nos deputados, vereadores, né, as instituições, as câmaras, o Senado, né, os processos que são as eleições, né, as campanhas políticas. Ou seja, elas pensam na organização do Estado, que é um pensamento essencialmente correto, né? O problema é que elas pensam isso de uma forma extremamente negativa, né? E essa visão negativa perpassa todo, né, a relação que se tem entre a classe política e a população, de um modo geral, né? Eu sei que vocês todos são exceção, mas o que nós estamos falando aqui, né, é daquela coisa da pessoa dizer, né, eu não vou falar sobre isso não, porque isso é coisa de política, né? Ou então quando a pessoa quer destacar que está falando uma coisa séria, né, diz assim, isso não é política, eu estou te dizendo porque é verdade, não é política, né? Ou seja, né, política fala mentira, não diz, né, quando você quer acentuar de que você está sendo sincero, está sendo honesto, você fala que não é política, né, porque política é quando você é desonesto, quando você não é sincero, né? Ou mesmo, né, quando a pessoa diz assim, não vem fazer política comigo não, né? Quer dizer, não vem mentir, não vem fazer nada porque, né, a coisa tem que ser mais séria, né? A gente, nessas expressões que são comuns, elas são confirmadas, né, por pesquisas que mostram que, de um modo geral, a política é vista como uma terra de ninguém, né? Uma terra onde os mais espertos é que sobrevivem, né? E para sobreviver vão fazendo tudo o que for possível para permanecer no cargo, para ganhar as eleições e daí por diante, né? Então é um lugar, né, onde normalmente é mal visto, né? Tem uma pesquisa chamada Nós os Brasileiros, que é uma pesquisa muito interessante, né? Ela pergunta para os brasileiros, para as pessoas, né, como é que elas se veem, como é que é o brasileiro. Aí eles respondem, o brasileiro, né, é trabalhador, o brasileiro é honesto, o brasileiro é solidário, né, o brasileiro é competente, né, o brasileiro é democrata, o brasileiro é pacífico, o brasileiro é afável, né? Quer dizer, então o brasileiro tem uma série de características positivas. Aí depois eles perguntam, e como é que são os políticos? Os políticos são desonestos, os políticos só pensam em si mesmos, são ambiciosos, etc., incompetentes, daí por diante, né? Quer dizer, é a mesma pesquisa perguntando como é que são os brasileiros e como são os políticos. Ora, qual é a percepção que você tira daí? Né? No mínimo, os políticos não são brasileiros, né? São todos vindos de outro país para poder nos governar, sem dúvida nenhuma, né? Porque se o brasileiro é honesto, competente e tudo mais, e os políticos são desonestos, corruptos, etc., então eles não são brasileiros, né? Mas é como a nossa percepção da vida política é muito negativa, de um modo geral, não é? E essa percepção negativa da vida política termina se transferindo para as próprias instituições, né? Quando se pergunta em pesquisas, né, qual é a instituição que os brasileiros menos confiam, adivinha quem está lá sempre na primeira fila, né? O legislativo, né?
Quem é as pessoas públicas que os brasileiros menos confiam? Os políticos. Não é? Quando pergunta assim, motivo para você ter orgulho do Brasil? Aí são as praias, né? As belezas naturais, as cascatas, né? As coisas que você tem bonitas, né? A cordialidade do povo e daí por diante. Motivo para você não ter orgulho do Brasil? Adivinhe? Os políticos. Não é? Quer dizer, então, de um modo geral, a percepção que as pessoas têm, eu estou falando da população de modo geral, a percepção que se tem é sempre a vida política ligada a uma coisa negativa, quando um ato negativo. Ora, isso, né, tem dois efeitos muito ruins, duas consequências muito ruins. A primeira delas, né, é um certo cinismo a respeito, né, da vida política. Né? As pessoas tendem a associar, né, a vida política a coisas ruins, e esse cinismo, achando, né, vai favorecer a corrupção, vai favorecer, né, o voto em candidatos reconhecidamente inadequados ou incompetentes, e precisamos fazer a lei da ficha limpa para proteger, né, minimamente o legislativo. Não que eu seja contra a lei da ficha limpa, ao contrário, eu acho maravilhosa, mas veja o absurdo que é uma lei da ficha limpa. Precisamos, né, impor às pessoas a impossibilidade de fazer alguma coisa, porque senão faria uma coisa errada, como se o povo fosse criança, né? Criança que a gente vai lá, quer botar o dedo na tomada, você não deixa colocar, né? Porque não pode, né? Embora ela queira colocar o dedinho lá, né? Então, quer dizer, tudo isso vem desse cinismo em relação à vida pública e à vida política, né? A outra consequência muito ruim, né, é a indiferença das pessoas. As pessoas simplesmente passam a achar que, já que a política é tudo de negativo, então isso não faz parte da minha vida, eu não quero me meter nisso, não quero me sujar com isso, não quero participar disso. Então elas se abstêm da vida política, né? E a vida política fica restrita àquelas pessoas que têm interesses imediatos, e muitas vezes, né, não muito claros, né? Então, tanto o cinismo de achar que é um lugar, né, que favorece, né, as práticas, né, ilegais, como, né, a indiferença de achar que isso não pertence a mim, que está fora da minha vida. As duas coisas são muito ruins, né? E isso acontece porque nós não temos uma concepção adequada do que seja política, né? Então, o primeiro ponto para nós percebermos e mudarmos essa percepção é defender a ideia do que é realmente política. Política é essencialmente uma relação de compartilhamento. Toda vez que compartilho alguma coisa com alguém, eu estou fazendo política, né? Então, aquela expressão assim, política de boa vizinhança, né, que você faz com o seu vizinho, né? Às vezes ele bota o som muito alto, né? Você tem vontade assim de dizer, né? Mas você aguenta um pouquinho, né? Porque faz política de boa vizinhança. Então é uma relação de comportamento, essa de compartilhamento. Quando você compartilha as coisas com as pessoas, está fazendo política, não é? E essa relação de compartilhamento acontece sempre a partir do outro. Toda vez que tem uma outra pessoa do meu lado, eu faço uma política com ela, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma política amorosa, né, que é aquela da relação entre os casais. A gente não vê, né, quando tem um casal ali, você olha assim, já vê. Às vezes é a mulher que fala, o homem fica calado, né? Aí você vê que a política da relação do casal é um fala e o outro fica, né, uma fala e o outro obedece, que é você senhora, que é o último, né, a última a falar é o marido, né? Ainda que seja para concordar, né? Ou uma política do seu prédio, né? Lá você sabe que tem que tirar o lixo, tem que, né, na hora certa. No meu caso, do meu prédio é assim, a gente não pode tirar o lixo depois das 9 da manhã, tem que tirar até antes das 9, né? Então é uma relação política isso. Eu compartilho, né, com os meus vizinhos regras de convivência, modos de viver. Isso é política, não é? Então a política não é apenas a parte institucionalizada, formal da vida pública. Tudo que eu faço, né, com outra pessoa é política. Tudo que eu compartilho com outra pessoa é política. Desde as ideias que eu compartilho com a pessoa até os atos que eu faço simplesmente. Isso é política, né? Quando eu separo o lixo seco do lixo molhado, né, na minha casa, eu estou fazendo política, né? Porque com outras pessoas eu estou agindo em relação à minha sociedade. Então essa é a ideia que nós temos que começar a trabalhar na cabeça das pessoas. Mostrar para elas que elas fazem política todo momento, que elas fazem política a todo instante. Ontem eu jantei com a Madu e ela dizia para mim que ela começa uma palestra, né, para jovens, mostrando como é que a política interfere na vida deles.
e ela mostra a relação dos impostos, né? Quer dizer, quando você compra o celular ou o tênis, o jovem adora celular e tênis, né? Quando você compra celular e tênis, né, tem ali uma boa parte do preço que está pagando é imposto, né? E aí o jovem começa a perceber por que a política faz parte da vida dele. Mas não é só no imposto, em tudo mais, né? Política é algo que nós sofremos, né? Porque somos todos vivendo numa sociedade, e por outro lado, política é algo que fazemos todos os dias, né? Se eu decido cumprimentar o porteiro quando eu desço do prédio, né, eu estou fazendo política. Se eu decido não cumprimentá-lo, também, não é? Então, quer dizer, todas as minhas ações, elas têm um laço político. Tudo que eu faço faz parte, desde que eu faça, né, além de mim. Toda a relação que eu mantenho com outras pessoas são relações políticas. Não vamos nos enganar quanto a isso, né? Então, a percepção que é muito importante que nós tenhamos é de que política é a vida em comum. Toda vez que eu compartilho a minha vida com outras pessoas, seja uma pessoa que eu goste, né, seja as pessoas que estão até mais distantes de mim, que eu nem conheço, mas que moram na minha cidade, né, fazem parte da minha comunidade, então eu estou fazendo política. Todos nós fazemos política. Não precisa ocupar um cargo para fazer política. Essa é a grande percepção que nós temos que passar para as pessoas, para que elas passem a pensar de maneira diferente sobre o que é a vida política, não é? Até para não dissociar, né, a política institucional da política que se faz todo dia no cotidiano, né? Quando eu reclamo de algum serviço que não está bem feito, né, reclamo com o meu vizinho, e isso vira uma corrente, gera-se uma opinião geral sobre que aquilo não está bom, e isso é política, né? E às vezes até mais eficiente do que a política institucionalizada, né? Que aí as autoridades ouvem e começam a se preocupar, né? Bem, então acho que uma boa imagem para isso é nós pensarmos sempre, né, num grande círculo do qual nós fazemos parte. A política é isso, é um compartilhamento, um grande círculo do qual nós fazemos parte. Quando eu vivo na comunidade, eu faço política. E como ninguém vive sozinho, né, ainda ontem o Ludovico vai falar para vocês à tarde, aliás, vocês vão ter uma excelente palestra com o Ludovico, né? Ele falava para mim que ele gosta muito de falar dos idiotas, né? Os idiotas, o termo idiota, né, que nós usamos no sentido muito pejorativo, vem do grego, né, que quer dizer a pessoa solitária, sozinha, né? Para os gregos, as pessoas que não faziam política eram idiotas, né? Porque fazer política era viver na cidade. A pessoa que vivia fora da cidade era um idiota, né? Quer dizer, ficava isolado da vida em comum, né? Idiota de sozinho, né? Como tem na palavra idioleto, né? Idioma, que é um só, daí essa ideia, né? Nós usamos idiota com sentido mais pejorativo, mas ele usava com sentido político. Tanto que para os gregos, o maior castigo que podia conceder à pessoa não era a morte, era o ostracismo. Ou seja, quando uma pessoa agia mal na cidade, ela era condenada a abandonar a cidade, a não mais morar na cidade, né? Sócrates, quando é condenado à morte, né, os seus seguidores sugerem a ele que ele fuja da cidade. E ele diz: fugir para onde? Se eu fugir da cidade, eu estou me condenando ao ostracismo, não posso fazer isso. Então, para ele, era preferível morrer a viver fora da cidade, a viver fora da comunidade, viver fora da sua sociedade. Esse era o pensamento dos gregos que criaram a democracia, como vocês sabem, né? Então, para não sermos idiotas, no sentido grego, temos que começar a pensar melhor o que seja política, né? Entendidos? Vamos então para a ideia de legislativo. Apanhando bastante com esse negócio aqui. É que eu sou professor de passar o dedinho em cima do legislativo, né? Eu trouxe duas imagenzinhas claras aí para vocês, rapidinho, não é? Bin Laden aqui tem mais duas torres, né? Isso ocorreu na época do 11 de setembro, como vocês devem estar lembrados. Uma coisa terrível, humor negro, não é? Mas é a ideia de que o Congresso, basicamente, é inútil, não é? É muito comum você ouvir as pessoas pensando nisso, né? Eu trabalhava como professor na universidade e fiz concurso para a Câmara de Deputados e fui para lá. E muitas vezes meus colegas depois me encontravam em alguns eventos e perguntavam assim: Rildo, né, o que você faz lá no Legislativo? Não faz nada, né?
Você não que bom que você agora não faz mais nada. Quer dizer, a ideia era de que você, né, não se trabalha, não se faz nada, né, como se as coisas fossem assim, né, passassem à toa, né. Ou então esse famoso mapa, não é? Que foi feito na época, né, do primeiro julgamento, né, do mensalão, né, quando se colocava os deputados todos, né, em alguma posição suspeita. Quer dizer, quem não era suspeito era investigado, quem não era investigado era processado, e quem não era processado porque já tinha passado pela pizza, né? Então a ideia de que todos, né, você vê que não tem outra cor não, né, ou não tem salvação, todos estão no mesmo lugar, né? Essa concepção vai se acentuar, sobretudo nas cidades, aí eu estou pensando nas câmaras municipais, quando a Câmara é pensada e o trabalho dos vereadores como se fosse um apêndice do Executivo, né? Em muitos lugares os vereadores são vistos como secretários dos prefeitos, como auxiliares do prefeito, né? Como se o Legislativo não fosse um poder independente, separado do Poder Executivo. Isso não quer dizer que tem que estar brigando com o prefeito, não é essa a ideia. Não precisa, para ser separado não precisa estar brigando, não é? Mas o Legislativo tem que se pensar como um poder à parte, porque isso é que ele é mesmo, ele é um outro poder, e muito importante, essencial. Então, a ideia de que o Legislativo, de modo geral, a ideia que o Legislativo é um apêndice do Executivo, que, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Essa é uma visão, inclusive, divulgada pelo Executivo, né? Os prefeitos adoram dizer assim, você podia até fazer mais se a Câmara não atrapalhasse, não é? Então, passa-se para a população a ideia de que o Legislativo, né, quando muita ajuda, não atrapalha, né? Naquele jargão bem popular, né? Ora, ou então, como ouvi de um prefeito no interior do Paraná que disse para mim assim, professor, eu vou lhe dizer, né, a Câmara dos Vereadores é como aquela piada do português, né? O português vê o futebol acontecendo e diz assim, são 22 marmanjos atrás de uma bola, porque não dá uma bola para cada um e acaba com a história, não é? Então a ideia do Legislativo é isso, né? Você dá um cargo para cada um ou para a família, aí você resolve a situação do Legislativo, né? Da relação Legislativo-Executivo, né? Ora, o que acontece é que normalmente essa visão do Legislativo não é só uma visão equivocada, mas também negativa em relação ao próprio funcionamento do Legislativo, e que as pessoas tendem a incorporar, inclusive pessoas que estão no Legislativo, né? Eu tive uma aluna que foi fazer pós-graduação e ela era enfermeira, né? E parece que o Conselho Federal de Enfermagem tem um projeto de lei que está há 10 anos na casa, né? Alguma coisa assim. Eu suma, está bastante tempo, uns 10 anos na casa, ou bastante tempo, e até agora não foi votado. O projeto não está pronto para ser votado, mas não foi incluído na pauta, né, para ser votado. E aí ela queria fazer uma pesquisa, né, para dizer, né, da morosidade do Legislativo, porque o Legislativo era tão demorado, né? Eu espero, você está equivocada. Você trabalha aqui e parece não compreender como é que funciona o Legislativo, né? Porque, na verdade, se um projeto está há 10 anos, né, sem ser votado, ele, na verdade, já foi decidido, não é? Ele não tem força política o suficiente para entrar na pauta. As pessoas que defendem esse projeto, né, os grupos sociais que defendem esse projeto, não têm força política para fazer isso. Então foi decidido. No dia que tiver força política, ele vai ser colocado na pauta. Não se preocupe, será votado, né? E provavelmente até aprovado. Por enquanto não tem força política. Você tem que fazer movimento, né? Você tem que ir junto às pessoas que apoiam, faça a força, né? Junte as pessoas que pensam igual a você, divulga no país, faz um movimento que certamente ele vai entrar na pauta. Então o Legislativo, você não pode pensar que ele é moroso. Você tem que ver como é que funciona o Legislativo. Não votar é uma forma de decidir, né? É porque não está pronta, a sociedade não está esperando, não está convencida, né, de que aquele é o momento certo. Eu estou falando isso para vocês verem como, mesmo dentro do Legislativo, a percepção de como funciona o Legislativo não é tão clara, não é? Eu estive falando para alunos de Ciências Sociais do primeiro ano de uma grande universidade e eles, né, ficaram muito surpresos quando eu falei para eles que o processo legislativo exige uma série de requisitos.
Ou seja, o deputado não pode simplesmente pegar uma proposição, né, um projeto, apresentar e vai ser votado no plenário. Tem que passar pelas comissões, né, tem as comissões temáticas, comissões de legislação, né, a comissão de finanças, para poder depois, né, se alguns projetos são aprovados, inclusive em comissões, tudo isso era muito, né, surpreso, porque a ideia deles era, né, isso são alunos universitários. O deputado chegava lá, apresentava o projeto e isso ia para o plenário votar, discutia-se no plenário e votava. Ou seja, as pessoas, de um modo geral, não têm uma noção de como funciona o legislativo. Não sabem o que é o legislativo. E pior, não sabem nem para que serve o legislativo. Daí essa ideia de inutilidade, essa ideia de que era melhor fechar, né? Eu, de vez em quando falo, né? Eu digo assim, olha, era bom fechar o Senado, né? Basta a Câmara funcionando, porque já é demais. 500 e tantos deputados já chega. Né? Ainda vai ter mais os senadores, né? Quer dizer, a ideia de equilíbrio, né, que se tem para a relação das leis, né, é outra coisa que não passa muito pela cabeça das pessoas. Né? Ora, se o legislativo não é isso, o que é o legislativo? Né? Primeiro, nós temos que compreender o legislativo como duas coisas essenciais. A primeira dela é como arena política. Quando eu falo arena política, eu estou falando de quê? Eu estou falando da necessidade de pensarmos o legislativo como um espaço onde uma pluralidade de vozes se manifestam. Não é? Às vezes as pessoas acham aquela cena que eu mostrei para vocês, né, dos deputados se congratulando e depois, né, na frente das câmaras se debaterando, se digladiando, né, vem uma percepção equivocada da vida política. Né? É que se você pensar diferente de mim, é meu inimigo. Ao contrário, nós podemos ser perfeitamente amigos, né, e pensarmos diferente. O que são diferentes são nossas ideias, as nossas pessoas continuam, né, corteses e devem ser assim mesmo. Né? É esse o papel. Né? Então, esse funcionamento, né, que tem que ser em bases amistosas, né, é parte da ideia de arena política. O legislativo tem que se fazer o lugar onde as diversas vozes da sociedade são ouvidas. Um dos papéis essenciais, né, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, é justamente isso. Trazer essas questões para debate. Não para eles decidirem sozinhos, né, mas trazer para discutir. Né, para que seja discutido formalmente. Para que as questões sejam vistas por todos. Né, para que sejam publicizadas. Né. Se tem um problema no bairro tal, traz para ser discutido no legislativo. Se é um problema social, se é um problema econômico, é um problema, qualquer que seja. O espaço do legislativo é isso. É uma arena política aqui, ó, uma arena onde os relacionamentos são discutidos. Onde a relação entre as pessoas são discutidas. As pessoas que vivem na cidade. As pessoas que estão na sociedade. Não é? E aí o legislativo tem direito de discutir e deve discutir todas as questões de relacionamento. Desde aquelas questões que são mais gerais até as mais específicas. Né? Não tem aquela história de marido e mulher não se mete a colher? Tinha, porque o legislativo, com a Lei Maria da Penha, né, discutiu e resolveu, né, ordenar essa questão. Então o legislativo vai desde as relações pessoais minha com a minha esposa, não é? Até as relações mais gerais, entre a discussão que se pode ter entre os poderes e daí por diante. Né? O orçamento público, onde vai gastar o dinheiro da cidade, daí por diante. Quer dizer, todas as discussões têm que ser feitas no legislativo. Todas as questões têm que ser trazidas. Tudo, absolutamente tudo, pode e deve ser discutido no âmbito legislativo. Um legislativo que não discute as questões da sua comunidade, ele vai ficar realmente inútil. Um legislativo que não consegue ser o centro do debate do que acontece na cidade, se a discussão sobre o que acontece na cidade passa-se por outros lugares que não o legislativo, esse legislativo está falhando no seu papel de ser legislativo. Então, é essencial, né, que os vereadores compreendam que o papel deles, né, um dos papéis deles é justamente trazer para o legislativo, para dentro do legislativo, as discussões que estão fora, que estão acontecendo dentro da cidade. Todas as questões, e não há limite para essas questões. Todas as questões interessam ao legislativo, porque o legislativo faz política, e fazer política é toda a relação entre eu e qualquer outra pessoa. Tendo duas pessoas, já é uma questão política. Né? Então, esse é o papel do legislativo enquanto arena política. Um outro papel muito importante é como poder de Estado. Né?
Ou seja, que o legislativo se apresenta, né, como um dos poderes do Estado. Ele não pode se submeter ao executivo nem ao judiciário. Hoje se fala de judicialização da política, né, se fala da crise do legislativo em relação ao executivo, sobretudo na Câmara, né, com as medidas provisórias. Você já deve ter ouvido falar disso no passado, né, de que é o executivo que pauta o legislativo, daí por diante. Né? Pois o legislativo tem que se constituir enquanto poder de Estado. E poder de Estado significa exatamente isso, mediar, né, as relações estatais. Né? E faz isso, sobretudo, através do seu poder de fiscalizar, não é, as ações do executivo. Não só do executivo, também do judiciário. Não é? Porque o judiciário fica assim, no nosso caso, ele fica assim meio como uma espécie de intocado, né? Separado. Não deve, ele é um poder, né? E como tal precisa passar pelo crivo do legislativo. O legislativo, ele é o fiel da balança em relação aos poderes do Estado. É ele, né, que dá legitimidade ao funcionamento do Estado. Né? Não é à toa que nas ditaduras, a primeira coisa que um ditador faz é o quê? Fechar o legislativo. Não é? Então, as sociedades democratas não sobrevivem sem o legislativo. E o legislativo não sobrevive sem democracia. Entre democracia e legislativo há um laço indissolúvel. Então é muito importante que nós aprendamos a trabalhar esse poder de Estado enquanto legislativo. Passamos a ver, não com arrogância, né? Não achando que é melhor, né? Alguma coisa assim. Mas sim, né? Com a segurança, a serenidade. Eu achei muito bonito que a presidente falou, desejando a vocês serenidade no mandato, né? Exatamente, a serenidade de que você é o poder. E é o poder que garante o equilíbrio e o funcionamento bom do Estado. Né? Esse é o seu grande papel. Se nós conseguirmos entender isso e passar a agir como isso, talvez a gente consiga se libertar, né, daquela pecha de que o vereador é para comprar gás ou para pagar a conta de luz, não é? Que acontece em muitos lugares, né? Que é uma percepção inteiramente equivocada de como deve funcionar o trabalho de vereança, né? Mas sobre essa questão do trabalho de vocês enquanto poder de Estado, o Ludovico vai falar mais à tarde, vocês vão poder questionar bastante. Mas estão me entendendo, não é isso? Ou seja, se eu asseguro, né, ao legislativo o seu espaço de arena política e o seu funcionamento como poder de Estado, eu estou fazendo um grande favor em relação ao funcionamento do Estado brasileiro, o Estado de Direito de um modo geral. Né? Vamos falar então sobre democracia. Normalmente, né, a democracia é vista apenas pelos seus rituais. Eleição, né? Até que já votei, já cumpri meu papel, né? Não preciso fazer mais nada. Como o nosso voto é obrigatório, né? As pessoas consideram que uma vez ter eleição livre, a eleição foi limpa, né? Não teve fraude, então estamos vivendo a democracia. Essa é uma visão muito restrita de democracia. Né? Porque a democracia é muito, muito mais do que isso. E aí é importante, né, que nós percebamos que a democracia não é só um mundo de direitos. Né? Eu gosto muito da definição de democracia, que está num site, ele diz assim, por que democracia? Porque você tem direito. Né? É positivo a gente pensar isso. Mas democracia não é apenas você ter direito. Né? É poder exercer, né, esses direitos, né, de um modo, né, que compreenda a política e o legislativo. Deixa eu tentar explicar mais. Né? Uma das coisas que tem acontecido na Câmara muito, né, nós recebemos um fluxo muito grande de pessoas e normalmente elas usam um jargão muito interessante. Né? Você muitas vezes não pode atender imediatamente, ela assim, você tem que me atender porque eu sou seu patrão. Né? Aí eu respondo assim muito calmamente, né? Calma lá, o meu patrão é o Estado. Né? Você é parte, né? Você é dono do Estado, mas eu também, porque eu também sou cidadão. Nós todos. Né? Então eu não sou seu individualmente. Né? Eu trabalho para o Estado. Então, essa primeira compreensão, né, de onde começa a democracia, passa assim. A democracia não é apenas um regime, né, de governo, não é apenas uma forma de organizar o Estado. Ele é muito mais que isso. Né? A democracia é quando a vida em comum, a vida política está regida por dois princípios muito importantes.
O primeiro deles é o princípio, né, da igualdade. Né? Ou seja, quando eu acredito que na minha comunidade todas as pessoas têm o mesmo valor, não importa, né, a cor, a idade, o sexo, tudo mais que ela fale. Né? Ou seja, isso não tem diferença entre mim e o outro. Ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que eu. Então esse princípio da igualdade é um princípio fundamental para nós pensarmos a democracia. Nós já avançamos muito em relação a isso no Brasil, né? Mas ainda há muito a ser feito. Então a ideia de que nós, né, somos uma comunidade e que nessa comunidade todos têm os mesmos direitos e deveres, todos são iguais, ninguém é melhor que o outro, ninguém merece privilégio, ninguém tem direito a privilégio, isso é a base do que seja a democracia. Não é? Esse é o primeiro ponto da democracia. Né? A gente não pensa muito nisso, né? Até porque a gente pensa sempre em termos de vida institucional, mas é muito importante eu pensar nessa igualdade nas pequenas coisas que eu faço. Né? Eu, quando falo para jovens, eu sempre pergunto assim: como é que você faz na fila do cinema, né? Você chega lá atrasado, seus amigos já estão lá, aí você, em vez de ir lá para o final da fila, você vai para o meio da fila, porque seus amigos estão lá, né? Começa conversando e vai indo, vai indo. Se a pessoa de trás protesta, você ainda acha que a pessoa, né, fazendo caso por pouca coisa, pois furar a fila é antidemocrático. Né? Por que é antidemocrático? Porque você não está respeitando o direito do outro. Você está tratando que as pessoas que estão atrás dos seus amigos, né, elas merecem menos que você. As pessoas que chegaram na hora e que estão na fila, né, podem se passar adiante. Ou então aquela coisa, falando de fila, a coisa mais engraçada ainda, é quando a pessoa entra na fila, né, vê a fila grande e resolve que ela precisa só de uma informação. Aí chega lá, vai no guichê e diz assim: mas eu quero só, você dá licença que eu vou pedir só uma informação. Né? Eu tenho um amigo que trabalha no guichê da Câmara, né, e eu vi uma situação interessantíssima. Né? A senhora chegou e disse, tinha uma fila, acho que umas 15, 20 pessoas, né, e aí a senhora passou na frente rapidinho e disse: olha, eu queria uma informação. E ele disse: tem uma fila. Né? Ela disse: mas eu quero só uma informação. Ele disse: pois é, aqui é para dar informação mesmo, mas tem uma fila. Né? E ela ficou indignada. Né? Ou seja, o exercício do privilégio de achar que você, né, é melhor que o outro, tem direitos que o outro não tem, é antidemocrático. Então, eu estou dando esse exemplo para nós começarmos a pensar a democracia fora do ambiente estritamente, né, institucionalizado, de votação, etc. Então, a gente tem que começar a pensar nas nossas relações básicas, quando é que nós somos democratas ou não. Né? Quando eu respeito o outro como o outro. Né? É muito interessante, né? E eu dou sempre o exemplo do marido que chega em casa e diz assim para a mulher: ó, vocês decidem onde é que vai ser nossas férias, mas eu já comprei as passagens e está reservado o hotel. Né? Quem quiser ir comigo, vai. Quem não quiser, pode providenciar suas férias. Muito democrático, né? Então, essas relações pequenas mostram o quanto nós somos democráticos. Não é? O quanto nós somos democráticos. Quando as pessoas exigem, né? Eu sempre digo, né, que em Brasília nós temos um sistema de transporte terrível em Brasília, talvez um dos piores do Brasil. É horrível mesmo. Os ônibus são velhos, são terríveis. Né? E a voz corrente entre nós é que se, né, os nossos deputados andassem de ônibus, certamente, não tivesse o privilégio, né, de ter um carro para eles certamente, o nosso sistema seria melhor. Se todos usassem as mesmas coisas, nós teríamos melhor. E isso funciona para a escola pública também. Né? Se colocássemos os nossos filhos nas escolas públicas, nós exigiríamos as escolas públicas melhores. Né? Então, essa ideia, né, que nós temos, que o outro é igual a mim, mas eu tenho um privilégio, né? Eu sempre requeiro para mim uma coisinha a mais, né? Eu sempre quero dar um jeitinho, né? Quando eu peço aquela vaga especial na escola para mim, né, para o meu filho, algum lugar que eu quero entrar, né? Eu estou agindo democraticamente, estou respeitando o outro como o outro, ele tem o mesmo direito que eu. Então, eu quero que vocês pensem isso. Nas coisas pequenas é que se revelam, né, de como é que as pessoas pensam sobre democracia. Né? Eu dou um exemplo, às vezes eu falo do exemplo da empregada doméstica, mas eu não vou falar para vocês não, porque esse exemplo está chocando as pessoas. Né? Mas é a ideia de que a pessoa trata, geralmente, a pessoa que trabalha na sua casa, né, porque ela trabalha na sua casa de maneira, né, menor, né,
Tem gente que esconde a comida, reserva uma parte do que come para si, compra uma carne de segunda que é para o empregado, para si a carne de primeira, como se o empregado também não tivesse a mesma fome. Um outro princípio da democracia, e esse é essencial, é o princípio da liberdade, né? Que é, obviamente, uma parte importantíssima da relação que nós mantemos dentro do princípio de igualdade, né? O outro é igual a mim e todos somos livres para decidirmos como devemos viver as nossas vidas, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque perpassa, né, pela ideia de liberdade uma série de restrições. Hoje, por exemplo, uma questão extremamente delicada entre nós é a questão religiosa, né? Eu sei que certamente aqui boa parte de vocês são religiosas, né? Mas muitas vezes as pessoas misturam a vida religiosa com a vida pública, né? A minha religião diz que eu devo me comportar assim, então eu me comporto de acordo com a minha fé, com a minha crença. Mas eu não posso obrigar a outra pessoa a se comportar do mesmo jeito, porque se eu fizer isso, eu estou infringindo o princípio de liberdade. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de me comportar dessa maneira, não é? Porque essa é a minha fé, o outro tem direito de se comportar de outra maneira, porque essa é a fé dele. Garantir essa liberdade, garantir esse direito de que todas as pessoas possam construir a sua felicidade, o seu modo de viver, de acordo com elas mesmas, com o seu desejo, é fundamental para que nós possamos viver, de fato, em democracia. E essa é função do legislativo, né? Não deixar, né, de que os preconceitos, né, e que as pessoas não possam perseguir a sua felicidade tal como elas desejam se construir, né? Ou que haja um modelo único para ser feliz, um modo único de ser, desde que, claro, né, que a minha liberdade não esbarre na sua liberdade, né? Seja uma relação de equilíbrio. A outra questão fundamental em relação à democracia, né, eu trouxe essa ideia de liberdade para vocês, né? Antes de entrar nos compromissos, eu queria dar um exemplozinho de como é que nós pensamos mal a ideia de democracia, né? Que é a ideia de participação. Eu estive numa escola e o professor era uma escola privada, universidade, e o professor dizia assim: o nosso problema aqui é que nós não temos um piso salarial, né? Como tem, por exemplo, o professor da escola pública. Se nós tivéssemos um piso, né, não havia tanta desigualdade entre os professores. E eu perguntei para ele: uai, vocês não têm um sindicato? Não é? E ele disse para mim: ah, mas o sindicato não representa, não funciona. O governo tinha que fazer uma lei para fazer isso. Olha a ideia, o governo, professor universitário, o governo tinha que fazer uma lei para fazer isso. Ou seja, nós temos ainda entranhado em nós a visão autoritária de que nós temos que transferir as nossas demandas para alguém superior que resolverá as coisas para nós. Eu não tenho que fazer nada, tenho que ficar sentado esperando, reclamando de preferência, mas sentado. Não é? Isso não funciona numa vida democrática. Nós temos que aprender que na democracia, quem está incomodado se mexe, né? Se procura os outros, faz o movimento, se organiza e pressiona para que as coisas mudem. É assim que funciona a vida democrática, não é? Então, se eu quero que o governo coloque, que haja que haja um piso salarial, eu vou lá no meu sindicato, brigo no sindicato, né? Se o meu sindicato não representa, tem eleição, né? E aí eu me candidato e passo a representar aquilo que eu acredito que seja, né? Se não tem pessoas que pensam como eu, vou convencer os meus parceiros a pensarem como eu e daí por diante. Isso se chama democracia, né? Isso é um funcionamento democrático. Esse tipo de funcionamento, né, as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Elas acham que fazer pressão, né, de fazer qualquer movimento é assim, é pouco amigável, não é adequado, né? Fica para pessoas assim mais brigonas, pessoas que não têm, né, muito a perder ou muito a ganhar, né, daí por diante. Não é bem essa a ideia, é o contrário, né? Se você quer, né, viver em democracia, você tem que aprender a participar, né? Porque democracia é essencialmente, né, o lugar onde se tem liberdade para se viver como se quer, né, e para construir um caminho para você ser feliz, né? Pois bem, por isso, né, que a democracia depende, entre outras coisas, de que os cidadãos sejam conscientes das suas responsabilidades sociais,
né? Ou seja, não há democracia se as pessoas não sabem como viver democraticamente. Se as pessoas buscam privilégios, se as pessoas buscam, não é, restringir a liberdade dos outros, se elas não acham que os outros têm os mesmos direitos que elas, então não tem jeito, né? Democracia exige que as pessoas estejam informadas sobre as questões sociais, sobre aquilo que está acontecendo. Democracia exige pessoas que estejam preocupadas com a comunidade, com o bem-estar de todos, e não apenas com o seu. Democracia exige, né, que as pessoas sejam responsáveis nas suas ações pessoais e cívicas dentro desses princípios de liberdade e igualdade. Pois bem, se eu entendo democracia, então, né, como um espaço de liberdade e igualdade, se eu acho que o legislativo é uma arena política e um poder de Estado, e se eu acho que política é aquilo que eu compartilho com os outros, qual é o compromisso da Câmara Municipal, não é, com a democracia? Eu e o PowerPoint, viu? Vai ser uma novela isso aqui. Então, o primeiro compromisso, né, é ser legislativo. Nesse sentido, né, a ideia é que as câmaras municipais devam ser entidades pedagógicas. Não que se transformem em escolas, não é essa a ideia não, embora devam ter uma escola. Mas não é para se transformar em escola não. Mas é educar naquele sentido mais amplo da palavra. Mostrar, né, para as pessoas como funciona um legislativo. Né? Como é que o legislativo funciona? E em vez de simplesmente, não é, se fechar, né, às críticas, ao contrário, mostrar para a população, né, como é que o que são práticas adequadas do legislativo, o que não são. Que dá dinheiro para comprar gás não é do legislativo, né, não é parte do legislativo. Né? Que ao discutir as questões acontecendo lá no bairro afastado é questão do legislativo. Não é? E então, o que a Câmara deve fazer é assumir esse papel educativo junto ao povo, né? E abrir as suas sessões. Eu acho muito boa aquela ideia da Câmara itinerante, né? Que não fique só num espaço como esse, ainda que seja televisionado e possa passar para a população, mas que vá em vários lugares, né? Que os vereadores estejam em vários lugares fazendo as suas sessões, para que as pessoas vejam como é que funciona, né? Vejam que é possível discutir tudo, e discutir, né, sem medo, porque nós temos liberdade, vivemos na democracia. Esse é o compromisso. E discutir em base de igualdade, porque isso é democracia, né? Ninguém é melhor do que o outro. Então, esse educar pelo exemplo é o compromisso de ser legislativo. Mostrar para a população o que é o legislativo e como o legislativo funciona. Funciona com a arena política e com o poder de Estado. Né? Então, quando o vereador faz um requerimento, ele não está perseguindo o prefeito. Ele está cumprindo o papel do legislativo de poder do Estado. Não é uma perseguição. Nem o prefeito pode pensar assim, nem deixar que a população pense do mesmo jeito. Né? Quando o legislativo resolve discutir, né, uma questão delicada, não posso nem imaginar o que seja, mas vocês certamente devem ter questões muito delicadas que acontecem na cidade de vocês. Né? Sei lá, né, uma casa que foi fechada, sei lá, uma casa para ser derrubada, ou sei lá o que, alguma coisa assim, né? E que vem discutir, né? Diz, mas estão discutindo coisas tão pequenas. As coisas pequenas e as grandes são para ser discutidas. O legislativo é para discutir tudo que acontece na cidade. Como é que é? O aumento do salário, tudo. E aí, aliás, é outra coisa importantíssima, né? A discussão dos aumentos de salário. Aumento do salário público, né? Eu acho muito importante que quando vai discutir aumento de salário, seja dos próprios vereadores ou do prefeito, ou que seja, né, porque é junto, né, que seja feito às claras. Por que está aumentando? Né? Democracia é fazer a vida pública em público. É uma das definições que eu gosto muito também. Se você não tem essa percepção do que é público, de fazer tudo em público, né, não é democracia. Então é discutir todas essas questões publicamente. Né? Mostrar quem é a favor, quem é contra, e sem nenhum problema. Nós temos uma resistência muito grande de sermos contrários às coisas, sobretudo se tem um grupo de pessoas maior a favor, né? A pessoa diz assim, não, ela é assim, mas não é bem assim, ela fica tentando contemporizar, né? Nós temos que ser mais firmes na decisão do que nós pensamos. Eu penso que é assim, e digo por que penso assim.
Isso faz parte da arena política. Então, ser legislativo, mostrar o que é legislativo de fato, é um dos compromissos da Câmara com a democracia. O segundo compromisso da Câmara, né, é fazer política. Né? O que é fazer política? Né? É viver a cidade. Né? Os nossos vereadores têm que viver mais a cidade para fazer política. Né? Aquela percepção de que se o vereador, né, vai numa comemoração, vai porque está atrás de voto, né, é uma percepção equivocada. Ele pode estar atrás ele deve estar atrás de voto, sim, claro, né? Mas faz parte do papel dele como representante estar em todos os acontecimentos, em todos os eventos da cidade. Tudo que acontece na cidade interessa ao vereador. Então ele deve estar em todos esses lugares, sempre que possível, obviamente, porque também não é onipresente, né? Mas não há lugar que ele não deva ir, porque isso não fica bem, não deva ir porque vai estar pedindo voto, ou vai ser mal visto. Isso não deve existir. Né? O vereador deve viver a sua cidade. Para poder fazer política naquele sentido, compartilhar, né? Política como compartilhamento, não politicagem. Eu estou falando aqui de compartilhamento, ou seja, o vereador deve compartilhar as coisas da cidade. Né? Ele não pode ficar alheio à sua cidade, numa torre de marfim, separado do mundo, porque ele é vereador, agora ele está distante de tudo. Né? Tem que viver tudo o que acontece na cidade. E o terceiro compromisso é promover a democracia. Né? Ou seja, fortalecer e aprimorar esses princípios democráticos. Quando eu vou participar das coisas, quando eu vou fazer política, quando eu vou ser legislativo, eu tenho que estar imbuído desses dois princípios básicos. O primeiro é o da igualdade e o outro da liberdade. O vereador tem que estar sempre defendendo esses princípios. Né? Onde tiver uma situação, né, em que as pessoas não estão sendo reconhecidas como iguais, ele tem que estar lá defendendo a igualdade. Onde tiver uma situação de restrição de liberdade, ele tem que estar lá defendendo a liberdade. Porque esse é o seu grande compromisso com a democracia. Né? Vocês podem me dizer, bem, professor, né, falar é fácil. Né? Fazer tudo isso já é outra história. E aí eu trouxe uma história para vocês, né, para a gente tentar entender melhor o que seria essa capacidade nossa, né, de fazer o legislativo, de fazer política e de promover e consolidar a democracia. Né? Eu já encerro minha fala aqui, né, para vocês poderem ter um lanchinho ali. Eu tenho gente que está com cara de fome. Não é? Lá no fundo eu vi gente com cara de fome. Né? Eu sou míope, mas eu enxergo de longe. Bem, deixa eu contar uma historinha. Eu vou ler a historinha porque eu escrevi a história e eu tenho memória péssima. É uma fábula sobre as invenções da roda. Né? Bem, me perdoe então a leitura. Deixa eu ler aqui. Em um tempo remoto, quando os homens começaram a se agrupar em busca de auxílio mútuo para garantir a sobrevivência de todos, uma única família poderia ser uma aldeia. Nessas famílias, os homens empenhavam-se na captura de animais e na colheita de frutos que podiam ser transformados em alimentos. Além de facilitar a busca e a obtenção de mais alimentos para o grupo, as aldeias feitas de família favoreciam a defesa comum contra os ataques dos animais e o enfrentamento das intempéries de uma natureza pouco compreendida. Todavia, o que acontecia quando uma família, né, conseguia ultrapassar as adversidades imediatas e crescia além daquilo que a aldeia podia sustentar? Ou seja, isso significava que a aldeia precisava ser desfeita. Os animais que estavam por perto desapareciam, né? As árvores e os arbustos já não tinham mais frutos, né? Então não era mais possível ficar ali. Restava aos homens e as mulheres e as crianças partirem para outro local, deixando ali boa parte do que haviam construído, pois não havia como transportar os resultados de seus esforços para longe. Eis que um dia, quando toda a aldeia se preparava para partir, um filho aproximou-se do pai para aconselhar-se. Na noite anterior, após lamentar-se o que perdia deixando na aldeia, imaginou que se colocasse um tronco embaixo de um grande fardo de peles, poderia transportar muito mais do que o pouco que conseguiam arrastar ou levar preso às costas.
O fardo se moveria mais facilmente e ocuparia poucos homens, permitindo que outros providenciassem o alimento e proteção ao longo da jornada. Nem bem ele acabara de falar e o pai experiente já recusava a sugestão. Para ele, aquilo não ia dar certo. As peles poderiam se soltar quando começasse o movimento, o tronco poderia deslizar e esmagar os homens que o puxavam e daí por diante. Em suma, era tudo muito complexo para ser colocado em prática. O melhor era continuar do jeito que estavam. Muitas estações vieram e muitas aldeias desapareceram. Algumas, entretanto, conseguiram permanecer. Favorecidos pela proximidade de uma corrente de água, os homens não mais apenas caçavam e colhiam o que encontravam nos arredores de seus acampamentos. Agora, eles buscavam domesticar a natureza, criando animais e disseminando grãos pela terra para mais tarde recuperá-los multiplicados. As aldeias cresceram e permitiram que diversas famílias se agrupassem. Para governar a aldeia, já não bastava o pai comum. Agora, os destinos da aldeia eram entregues aos pais mais velhos, que constituíam o Conselho de Anciões. Em uma dessas aldeias, o Conselho de Anciões determinou que se construísse uma muralha para proteger os habitantes de vizinhos belicosos e animais selvagens que os atacavam aproveitando-se da escuridão da noite. Para essa construção, fazia-se necessário arrastar grandes blocos de pedra que destruíam tudo na sua passagem, inclusive a vida daqueles que os arrastavam. Foi por isso que um dos chefes dos transportadores imaginou que se colocasse o bloco de pedra sobre 2 troncos, ficaria mais fácil guiar o transporte, além de agilizar o trabalho. Quando levou a ideia ao conselho, os anciões explicaram que todas as construções da aldeia tinham sido feitas do mesmo modo. Aquela era a maneira mais segura que todos conheciam, não valia a pena correr risco com inovações. Eles sempre fizeram assim e haviam chegado à velhice. Os jovens deviam fazer o mesmo. Muitos sóis e muitas luas se passaram. As aldeias cresceram e se multiplicaram. Algumas delas ganharam importância por ser o lugar onde os produtos eram armazenados ou concentravam as operações de troca entre as aldeias próximas. Nessas grandes aldeias, tudo era regido por uma casta de homens que mantinham estreitas relações com os deuses. Eram eles que diziam quando plantar, quando colher, quando os deuses estavam em fúria ou em paz com os homens. Um certo dia, um noviço dessa casta de reguladores sociais aproximou-se de seu superior e revelou que havia descoberto uma forma de facilitar o transporte dos grãos das aldeias vizinhas para serem guardados na grande aldeia. Ele havia observado que, ao arrastar os fardos de grãos entre uma aldeia e outra, perdia-se uma enorme quantidade de grãos pelo rompimento dos fardos. Desse modo, seria conveniente que se colocasse os fardos sobre uma plataforma, encaixando-a sobre 2 troncos roliços. Os fardos ficariam protegidos e os grãos não se perderiam. Atribuía àquela ideia uma inspiração divina, pois as extremidades em círculo apontavam as formas perfeitas do Deus Sol e da deusa Lua. O superior mal ouviu o noviço. Com a autoridade daqueles que têm um contato mais próximo com o alto e o desconhecido, explicou que essa inspiração nada tinha de divina. Na verdade, deveria prover de algum espírito maligno, porque, se fosse divina, teria ocorrido a um superior e não a um simples noviço. Determinou, portanto, que ele calasse os seus pensamentos e, para evitar que o espírito desejado se manifestasse outra vez, ocupasse o corpo e a mente apenas com orações, como faziam todos os outros noviços. Os homens nasceram e morreram, as aldeias cresceram e se fortificaram. Os habitantes de uma aldeia passaram a combater os de outra em busca de domínio que trazia riquezas. Os homens adotaram a guerra e a escravidão como modo de vida. As aldeias maiores e mais fortes passaram a ser governadas por um único homem que se dizia rei. Foi em uma dessas aldeias, grandes e fortificadas, agora chamadas de reinos, que um jovem conselheiro aproximou-se do rei para lhe apresentar o transporte divino. Tratava-se de uma pequena caixa colocada sobre um tronco fino, cujas extremidades eram guarnecidas com 2 bolas achatadas que fariam a caixa se mover. Para o movimento, a caixa deveria ser atada a um animal forte e veloz. O rei achou a ideia interessante e chamou outros conselheiros para que se pronunciassem.